Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 28 de julho do ano da graça 2021. Antes de irmos ao programa de hoje, apenas 2 ou 3 reminders. Já viu o Think Tank de ontem? Eu sei que tivemos problemas logo a tentar começar aquilo, porque estávamos a fazer com 3 câmaras e a rede não aguenta aquilo, mas na segunda iteração, lá conseguimos pôr o programa no ar, eu, o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão. Eu sou apenas o moderador, mas eu recomendo que, se não viu, vá ver. E recomendo também que guarde religiosamente, faça um download e guarde o programa. Porque o programa de ontem foi uma espécie de memória histórica. E eu estou absolutamente convencido que no futuro, quando nós quisermos conhecer aquele período negro da democracia portuguesa, o período do PREC e os anos a seguir, você vai ter de analisar aquilo que é o contributo de pessoas que estiveram por dentro daquilo. E dos 3, o Joaquim Aguiar foi uma das pessoas que esteve envolvida naquela história toda e explica muito do percurso feito a seguir ao 25 de Abril, dos erros cometidos, dos sucessos, e como percebeu também, o programa veio a propósito da morte do Hotel Saraiva de Carvalho. Vá lá ver, que eu acho que vale a pena. Segundo ponto, aliás, segundo ponto vou abreviar porque até pode ficar para amanhã. Disclosure, fundamental. Este canal tem uma parceria com a Prozis e é porque eu acredito nos produtos da Prozis, senão não estava aqui a falar disto e não teria feito nenhum acordo de parceria com eles. E é para lhe dizer que quando você for ao site fazer compras, você na saída, se utilizar o cupom Camilo, tem um desconto de 10%, fora as promoções semanais que nós divulgamos aqui. Desculpe lá, isto aqui está um bocadinho de vento, aqui ainda mais está ventinho fresquinho, e isto está-me a perturbar aqui a câmara. Agora sim, vamos então ao programa de hoje. Eu vou começar precisamente pela história do Hotel Saraiva de Carvalho novamente, por dizer que vi nos jornais de hoje, não me apercebi nas imagens de televisão, não sei se foi deliberadamente cortado ou não, que o primeiro-ministro António Costa, ao que tudo indica, ao ir ao velório do militar falecido, terá sido apupado. Bom, é a propósito disto que eu lhe recomendo que você veja o programa de ontem, o Think Tank. Porque o Jorge Marrão, a uma certa altura, dizia que tinha pena que o que aconteceu agora, que foi a morte do Hotel Saraiva de Carvalho, não tenha servido para Portugal fazer uma catarse de certas coisas que viveu. E que o debate que se tinha gerado a seguir à morte do Otelo mostrava que o país continua fraturado, tal como estava em 11 de março de 1975. E, sobretudo, entre o 11 de março de 75 e o 25 de novembro desse ano. Eu acho que o Jorge Marrão tem toda a razão. Uma coisa é nós discutirmos o que esteve bem e o que esteve mal, e houve muita coisa mal naquele período. Outra coisa é nós mantermos o debate hoje em dia, tal como se verificava em 1975, com uma fratura inteira da sociedade. Já agora, eu quero pedir às pessoas para olharem na história do apupanço António Costa. Eu estou à vontade para dizer isto, porque António Costa acho que esteve muito bem nesta questão do luto oficial e não sei o quê. E o Presidente da República, e o Presidente da República também. E eu sou crítico dos dois, estou aqui a dizer isto. Eu acho que os dois estiveram muito bem, mas se você for ver para a fila de pessoas que lá estavam, eram pessoas muito mais velhas. Você não vê lá pessoas novas. O que significa que há uma parte do país que congelou, não é? Mesmo congelou mentalmente, nos anos 70, e não evoluiu. E essas pessoas são aquelas que se enfiam as estacas no chão e dizem assim: este é o meu território, esta é a minha linha vermelha, eu aqui não deixo ninguém chegar. Não pode ser assim. Não pode ser assim porque o país tem que andar para a frente. E o país tem que andar para a frente olhando para a frente, não é olhando para o passado. Nós devemos discutir o passado, mas parando essa análise aí. Ou seja, o resto é olha para a frente. Porque o nosso futuro já não se faz com a gente do passado. Nem se faz com o passado. O futuro faz com os jovens, e é esses que nós temos que passar a ideia de liberdade e liberdade económica, porque era tudo aquilo que eles malucos dos anos 70 não perceberam, que era a liberdade económica. Portanto, é aí que a gente tem que pôr as vistas. Bom, segundo ponto. O que é que têm em comum Naomi Osaka e Simone Biles? As duas atletas americanas, uma no ténis e a outra na ginástica, que, você se recorda, no Open da Austrália, que há poucas semanas, Naomi Osaka saiu, abandonou a prova,
desfeita mentalmente. Pressão, demasiada pressão. Ontem foi a vez de Simone Biles, como você sabe, a melhor ginasta de sempre. E desfeita também mentalmente. Percebemos depois pela conferência de imprensa dela. Eu estava a ver a prova de Simone Biles e a ficar impressionado com aquilo que eram os erros que ela estava a cometer. E sobretudo percebia pela cara dela que alguma coisa não estava bem. E depois, no final de contas, chegamos a perceber que sim. Eu trago este assunto porque é a pressão que hoje em dia, nós somos tão competitivos hoje em dia, isto é tão difícil, pomos tanta pressão sobre os mais novos, sobre as crianças, que isto não é positivo. E como nós vimos ontem, assistir a uma situação daquelas penosa, difícil, em que uma atleta daquela idade vem reconhecer que mentalmente não estava bem e, portanto, se não estava bem, se retirava. Isto deve-nos fazer pensar, sobretudo porque nós vemos, e isto foi um fenómeno que começou a acontecer dos anos 70, não é? Sobretudo com a competição entre o Oeste e o Leste, entre a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos, em que a gente via atletas cada vez mais novos, atletas dopados, não é? Mais tarde soubemos atletas dopados, alguns vergonhosamente dopados. Esta pressão que nós notamos agora e que conduziu a isto deve-nos fazer pensar, porque isto não é seguramente a melhor forma de educarmos pessoas mais novas. Bom, terceiro ponto. A Justiça Espanhola condenou o Novo Banco a indenizar uma cliente que lá investiu cerca de 166 mil euros. Essa cliente tinha investido num produto que o antigo BES tinha recomendado de um banco lá do norte da Europa e não sei quantos. Correu mal. E o Banco de Portugal tinha recomendado que a cliente falasse com o Novo Banco, que era o herdeiro do BES. O assunto foi subindo, chegou ao Supremo Espanhol e o Supremo Espanhol condenou o Novo Banco a indenizar a cliente. Bom, porquê é que eu trago esta história aqui hoje? Não é por causa do conflito entre duas autoridades monetárias ou duas autoridades de supervisão, o Banco de Portugal e o Banco de Espanha. Não. É porque isto deve servir de exemplo para os lesados do BES em Portugal. Como você sabe, os lesados andam a fazer barulho há muito tempo, alguns com razão, outros sem razão absolutamente nenhuma. E quando eu digo alguns com razão, são mesmo muito poucos, não é? Em situações excepcionais, os outros sem razão nenhuma, e fizeram investimentos errados e agora querem que o contribuinte assuma aquilo. Não. Não é assim. Esta pressão que está a ser feita sobre os governos para cobrir os prejuízos da culpa que eles tiveram, não pode ser. O contribuinte não pode ser o saco, o punching bag que depois suporta tudo isto. E o recado é este. Estão a ver como é que se faz, meus amigos? Recorram à justiça. A justiça é lenta? Azar. Agora, não ponham em cima do contribuinte aquilo que é uma responsabilidade que deve ser assacada a outras pessoas. E quem é que deve dizer isso? Não são vocês, não é o governo. É a justiça. Isto é, são os tribunais. Bom, olhem para o exemplo espanhol. Ponto seguinte do período de ordem do dia. Ficamos a saber hoje pelos jornais que a taxa de carbono que vem aí, que vai recolher umas centenas de milhões, vai servir para contribuir para pagar os comboios da CP. Já reparou nisto? É taxas e taxinhas sempre para alguma coisa. Servem sempre para alguma coisa. Percebe? Nós não conseguimos encontrar cabimento naquilo que já é a estrutura de impostos e contribuições para os investimentos que nós temos de fazer. É preciso mais, está tão apertadinho que tem que se ir buscar novas taxas para pagar este tipo de investimentos. Não se esqueça disso. E até porque você vai perceber isto a seguir por causa dos impostos. Bom, assunto que vou deixar para amanhã porque não tive a oportunidade de analisar ainda e não sei o que é quer dizer exatamente, é a manchete dos nossos amigos do Público de hoje que diz assim, eu sei que está ao contrário, peço desculpa, diz assim: o Governo cria 500 vagas no ensino superior para alunos de escolas desfavorecidas. Medida prevista para o ano letivo 2022-2023 faz parte do Plano Nacional de Combate ao Racismo. Eu não vou analisar isto hoje, suspeito que é o que quer dizer. Não vou analisar isto hoje. Vou deixar para amanhã porque não conheço. Há só uma coisa que gostava de dizer. Este Ministro da Educação é dos piores que eu já vi desde o 25 de Abril. Dos piores. É um tipo que não serve para nada, a não ser gerir agendas. E, sobretudo, a gerir agendas de esquerda. A última história, que é o Plano Nacional, não é um Plano Nacional, é o Plano para a Matemática, de que alguns espectadores já me chamaram a atenção, que eu estou a analisar, que é para não falar sem conhecimento de causa, é uma coisa que ele me onazo quando cheira, o primeiro cheirinho não é o bom cheiro. E, portanto, dá-me a sensação que este rapaz, que está lá para servir o Bloco de Esquerda e o PCP,
à conta da aliança das dormidas que o António Costa faz com eles, vai dar cabo do ensino em Portugal, do ensino secundário. E você vai ver que nos próximos anos você vai ter um decréscimo do aproveitamento e da qualidade do ensino à conta deste rapaz que lá está. E também você vai ver que, eu suspeito que isto é mais uma das histórias delas, mas como não analisei, vou falar sobre isto amanhã, mas só para lhe dizer isto. Suspeito que daqui a uns anos também ele vai culpar o Passos Coelho e o Nuno Crato. Quer apostar comigo? Bom, como já tentou fazer em relação à matemática, quando a responsabilidade é dele. Mas pronto. Vamos para o ponto seguinte, só para lhe dizer que esta história é inacreditável. Aos ex-combatentes foi-lhes prometido gratuitidade nos transportes públicos. Pelo Governo. Parece que ainda está por concretizar. Está admirado? Não está, pois não? Se for pessoa séria, não está. Vamos então à agenda de hoje? Vamos lá. Primeiro ponto. O Governo vai abrir a economia. Tem de, sobretudo, depois dos dados e do contributo dado por aquela reunião com os especialistas no Infarmed ontem. Esta história de estarmos a impor restrições já foi longe demais. Algumas delas justificam-se, sim, não toda a catrefada que tem estado a ser feita. Que isto só contribui para dar cabo de setores ainda mais complicados em termos de situação económica e financeira, como é o caso da restauração, como é o caso do turismo e mais umas atividades afins. Nomeadamente aquela história que falei aqui ontem do absentismo na indústria do calçado e do vestuário, porque a malta que contacta com não sei das quantas, que não tem sintoma nenhum, continua ali a ser ostracizada em quarentena como se tivesse a peste. Bom, eu não sei os termos que o Governo vai decidir, mas uma coisa sei, estas restrições de horários de restaurantes e coisas do género e grandes superfícies não podem continuar. E vamos ver se na próxima reunião do Conselho de Ministros esta semana eles levam a sério aqueles conselhos que foram dados pelos especialistas ontem. Já não é sem tempo. Vamos aguardar. Agora vamos a um assunto que me é muito caro. E eu tenho orgulho em dizer isto, porque desde o início andei em cima do Governo por causa desta matéria, que é a história dos combustíveis. Você recorda-se que o debate começou há pouco mais de uma semana, quando um estudo da ENSE, Entidade Nacional para o Setor Energético ou não sei o quê, que devia ter uma filosofia quase de regulador, mas não tem, faz de freteiro, veio dizer que a culpa do aumento dos combustíveis era das gasolineiras por causa das margens de comercialização. Isto sempre me cheirou mal, percebe? Sempre me cheirou mal, até porque uma entidade que dá pelo nome de Entidade Nacional para o Setor Energético, ou lá o que é aquilo, devia ter juízo, devia ter independência. Só um pormenor, sabe o que é a ENSE, não sabe? A ENSE funciona na dependência direta do Ministro do Ambiente. Diga uma coisa, você acredita no estudo de alguém que tem interesse em fazer certa política? O Ministro do Ambiente tem todo o interesse a tirar as culpas para cima das petrolíferas. O que é que este Governo faz em tudo? Insultou a Galp, insultou a EDP, insultou a Altice, agora anda a ser pressionado por causa dos despedimentos que a Altice tem que fazer e tem que os fazer, ok? Anda a ser pressionado por causa dos despedimentos que o BCP, o Santander e os outros têm que fazer e têm que fazer, percebe? O Governo é assim. Cada oportunidade que tem, a culpa é daquele gajo. Aliás, eu acho incrível como é que os portugueses ainda toleram esta brincadeira. Este Governo parece aqueles miúdos que no recreio, vêm do recreio, fizeram porcaria e o professor começa a questionar e diz, não, a culpa é daquele. Bom, então vamos lá à história dos combustíveis. Já viu o último boletim da ERSE? Não é ENSE, não é ENSE, é ERSE. Quero agradecer ao espectador que ontem à noite me alertou para isto, não sei se viu a algum lado na imprensa, se não, mas alertou para isto. Bom, e então, até me mandou o documento, ou um excerto do documento. Bem, então, o que é que diz esse documento? Eu vou-lhe dizer. Primeiro, a gasolina em Portugal é mais alta que em Espanha. Já todos nós sabemos, eu vou muitas vezes a Espanha e sou farto de saber isto. Sabe qual é a diferença entre o preço de gasolina entre Portugal e Espanha? Sabe qual é a diferença? Está sentado. Vamos lá. 10 cêntimos. Não. 15 cêntimos. Frio. 20 cêntimos. Frio. 25 cêntimos. Gelado. 26 cêntimos. Ouviu bem? 26
cêntimos. Sabe porquê? Eu já lá vou. Bom, sabe qual é a diferença entre o preço do gasóleo por litro entre Portugal e Espanha? Gasolina é 26. Gasóleo, 10 cêntimos. Gelado, 15 cêntimos. Frio, 18 cêntimos. Acertou. 18 cêntimos de diferença num litro de gasóleo entre Portugal e Espanha. 26 cêntimos de diferença entre o litro de gasolina entre Portugal e Espanha. Agora diga-me uma coisa. Meu caro amigo, inclusive aqueles indefetíveis, aqueles vergonhosamente defensores do governo, ok? Qual é a responsabilidade disto? O que é que está por trás disto? Vamos lá ver o Ministro do Ambiente, agora o pateta autêntico, dizer: as gasolineiras. Errou! São os impostos. Percebeu? São as taxas, os impostos. Já agora, qual é que foi o último aumento nesta matéria? Mário Centeno. Agora governador, ainda com os sapatinhos a cheirarem a Ministério das Finanças. Ok? Bom, está a ver porque é que o Ministro Matos Fernandes se dispôs a fazer aquela figura. São apanhados todos os dias na curva, percebe? Eu sei que há uma imprensa, em geral, rádios, televisões, jornais, distraídos. Mas nem todos estão distraídos, pelo amor de Deus. Ok. Felizmente, nem todos estão. Aliás, eu estava hoje de manhã a investigar, estava a ver, em função daquilo que foi a informação que o meu espectador me enviou, e disse assim: deixa-me lá ver qual é a parte da imprensa que está a tratar disto. Comecei à procura, desde os generalistas até aos especializados, e dei que, afinal, parece que só o Eco trata esta matéria. Bom, meus amigos, e se dessem destaque a isto, com o mesmo destaque que deram à decisão do Governo de ir fazer uma portaria para limitar os preços das gasolineiras? Disclosure. Eu não tenho nenhum patrocínio de Repsol, Cepsa, Galp, BP, nem das petrolíferas dos hipermercados, ok? Não tenho nenhum patrocínio. Portanto, façam o favor de, se me quiserem insultar por outras razões. Por esta não. Bom, sabe o que é que isto quer dizer? Eu vou apostar consigo, já lhe disse aqui há uma semana e meia e que estou a reforçar esta convicção. A ENDE fez um frete, o termo seria muito mais feio, não posso utilizar aqui, um frete monumental ao Governo. Como há uma série de entidades que fazem isto há não sei quanto tempo. Eu vou-lhe dizer mais. Aquele estudo está feito com uma ligeireza tal que, se eu pertencesse à ENSP, preferia demitir-me a assinar uma coisa daquelas. Bem, este que você viu aqui é um documento da ERSE. A ERSE é o regulador do setor. Que ainda para mais tem lá gente que até foi nomeada por este Governo. Ok? Saiu dos gabinetes deste Governo. Mas veja só. Isto é o boletim da ERSE. Bem, só mais um pormenor que eu lhe vou ler, ok? Eu vou ler. Então é assim. Quando se olha para o documento, e o que me chamou mais a atenção ainda foi isto. Deixe-me lá ir aqui. Bom, é que quando você tira o efeito dos impostos, sabe qual é o resultado? É que o preço da gasolina em Portugal ainda é inferior num cêntimo àquilo que é a média dos preços praticados em Espanha. Está a ver? Ou seja, você tira o efeito dos impostos e vai ver o preço da gasolina. Ela ainda é mais baixa do que em Espanha. Está a perceber? Moral da história. Esta gente não tem um pingo de vergonha na cara. António Costa, Ministro do Ambiente, o anterior Ministro das Finanças, agora Governador do Banco de Portugal, não tem um pingo de vergonha na cara. Passam a vida a manipular a gente, passam a vida a tentar tirar areia para os olhos portugueses. Bom, mas não fica por aqui. Eu gosto de falar de factos. Então vamos lá a outro facto. Ontem, a Autoridade da Concorrência, outro regulador, tem que estar atento a isto, também se pronunciou sobre o assunto. Sabe o que é que disse? Olha, Margarida Matos Rosa, Presidente da ADC. Como sabe, eu às vezes sou crítico da ADC. Veja só isto. As margens mais elevadas registadas pela ENDE, os freteiros do Governo,
coincidem com momentos mínimos do Brent desde 2005 e quedas de consumo de 50% em resultado das primeiras medidas de confinamento. Por isso, ouça bem a cautela da ADC, por isso, será necessário fazer uma análise temporal alargada para perceber o comportamento dos operadores. Sabe o que é que isto quer dizer em português corrente e comum? Chamar os bois pelos nomes e as vacas também? É assim, aquele estudo centra-se num período deliberadamente escolhido. E se nós quisermos ser sérios, temos que olhar para isto dessazonalizando. Oh, malta dense, sabem o que é quer dizer a palavra dessazonalizar? Aprende-se em estatística, ok? Bom, apesar de tudo, diz a doutora Margarida Matos Rosa, aquela análise aconteceu num momento onde se registram momentos atípicos para o setor e para a economia como um todo. Bom, vou lá. Sabe o que isto quer dizer? Uma chapada de luva branca na porcaria do estudo da ENDS. E eu agora vou ficar à espera de uma análise mais séria da atividade da concorrência. Porque sabe uma coisa? Nunca ficou bem entidade nenhuma fazer fretes deste tamanho. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós temos de ser minimamente honestos para com quem estamos a governar. E temos de ser minimamente honestos no sentido de não manipular instituições e gabinetes oficiais. Sabe o que é que acontece com isto? É que quando se manipula, na vez seguinte que eles falarem, ninguém acredita. É a história de Pedro e o Lobo. Vem aí o Lobo, vem aí o Lobo, não vinha o Lobo. Um dia veio o Lobo e depois morreu. Percebe? Esta gente, com estes fretes, e repito, o termo não era este, mas eu não posso utilizar aqui, vai morrer, do ponto de vista de credibilidade. Bem, o que a mim me faz impressão é ver que o Ministro do Ambiente e o Sr. Primeiro-Ministro não percebem que nem todos são tapados em Portugal. O que a mim me faz impressão é ver que gente séria na comunicação social, que agora devia ter reproduzido esta brincadeira toda, a história da ADC, mais a história do documento da ERS, devia-lhes dar o mesmo destaque que deu à porcaria do estudo da ENDS. Percebe? É só isto, do ponto de vista de credibilidade. E depois nós queixamos, já agora no caso da imprensa, nós queixamos que está tudo falido, ninguém lê, ninguém paga. Pois é, quando não se é sério, nós descredibilizamos-nos. É isso que acontece. Bom, estamos conversados, aqui neste programa chamam-se os bois pelos nomes e as vacas também. Ok? Vamos lá seguir para bingo. Quanto é que temos disto? Já há 23 minutos. Que vergonha. Bom, então vamos rapidamente passar à história do CEF. O CEF foi a Santarém. Operação Lesíria. Eu adoro estes nomes destas operações. Lesíria. E descobriu 22 imigrantes em situação ilegal. Uma família, para o que parece com filhos, terá pago 7.000 euros para vir para Portugal, foi-lhes apresentado, oferecido um contrato, legalização, não sei o quê. Mentira. Moral da história. Portugal precisa de trabalhadores estrangeiros, porque os portugueses já não querem fazer certas coisas. Uma delas é trabalhar no campo. 4 pessoas foram detidas. Uma dessas pessoas, que ainda por mais da nacionalidade dos explorados, veja só, uma das pessoas da nacionalidade dos explorados tem uma empresa que é responsável por aquela marmelada toda. E o Ministério Público acompanhou a operação e veio dizer o seguinte: isto é um problema de fiscalização. Estilo. Epá, não há elementos de fiscalizar. Está errado. Ó meninos do Ministério Público, estão errados. Não é a fiscalização que está errada. Nós não podemos ter um fiscal em cada terriola e outro agente atrás de cada empresa. Não podemos ter isso. A economia não funciona assim, a sociedade não funciona assim. Da mesma maneira que não podemos ter um polícia atrás de cada cidadão. O que é que está errado aqui, meus amigos? A lei. A lei foi alterada em 2017. Por proposta de quem? Não foi minha. Foi do Bloco de Esquerda. Para facilitar a história da imigração. O CEF, na altura, fez um parecer, eu já falei disto aqui há uns meses, fez um parecer em que disse assim: isto está errado, porque até agora era preciso que a pessoa estivesse cá, tivesse contratos, estivesse a trabalhar, tivesse registro de contribuições para a Segurança Social. Agora basta dizer que tem um contrato e ponto final. Vou lá. Quando se facilita, dá nisto. Pergunta: você já viu alguém fazer o escrutínio da porcaria de leis que se faz neste país?
e das consequências. Não viu para não. Vê os partidos de cada vez que apresentam uma, é o soundbite. Depois a seguir vão apresentar outra, depois é outra, e a opinião pública que anda a nadar, que não se informa, engole isto tudo. Consequências. Está quieto. Ninguém vai ver. Está a ver como é que se faz a legislação em Portugal? Está a ver como é que se governa em Portugal? A culpa disto é dos partidos. Fazem leis idiotas de vómito, percebe? E depois há consequências destas. Isto que eu estou a dizer não é a minha opinião. Era a opinião do CEF em 2017. Você tem aqui o resultado das políticas. É que as políticas, quando são mal paridas, dão resultados mal paridos, percebe? E pronto, por aqui nos ficamos. Já sabe que aquilo que você ouve aqui não ouve mesmo em sítio nenhum, razão pelo qual eu quero pedir às pessoas que estão a ver e outras que vão ver este vídeo, aquilo que peço sempre é colocarem um gosto e fazer partida das redes sociais. Eu e você voltaremos a ver-nos amanhã aqui às 8 da manhã. Tenha umas grandes férias. Muito obrigado. Então, até amanhã de manhã.